Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo. Então, hoje eu vou trazer para vocês um vídeo de Django, tá? Então, criando uma primeira aplicação no Django e também começando a implementar algumas coisas, tá? Vamos configurar, vamos dar uma brincada ali com a API dele para salvar os dados direto no banco de dados. Então, a gente vai fazer alguns bons testes na aula de hoje, tá? Então, vamos passar aqui pro ambiente, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para conseguir programar no Django, né, a gente precisa criar a aplicação Django, o sistema web Django, né? Então, o que acontece? A gente já fez a instalação dos softwares todos, né? Uh, já realizamos lá, como no vídeo anterior, então, tanto faz qual sistema operacional que vocês estão utilizando, tá? Pode ser no Linux ou pode ser no Windows. Eu estou aqui até no Mac OS, mas não tem problema nenhum, não vai mudar nada, tá? Os comandos vão ser praticamente os mesmos. Então, olha só, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente precisa iniciar uma aplicação, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou numa pasta, né, que já tem algumas aplicações minhas, e eu vou dar o seguinte comando aqui, ó, Django admin, Django-admin, start project, e o nome do meu projeto. Então, no nosso caso aqui, eu vou criar uma aplicação Django Unchained, tá? Quando a gente dá esse comando, os scripts do Django, do Python lá, os scripts Python do Django, né, eles já fazem a criação de uma pasta. Ó. Então, aqui, como vocês podem ver, ó, ele criou aqui uma pasta Django Unchained, tá? Eu já tinha uma outra aqui, um outro projetinho chamado Django Unchained 2, mas o que a gente vai trabalhar é esse aqui. Posteriormente, eu vou colocar lá até no GitHub, lá que vocês podem baixar, fazer um clone dessa aplicação, tá? Para poder visualizar em casa ela funcionando e tudo mais. Então, quando a gente a gente inicializa uma aplicação, né, algumas pastas e alguns arquivos são criados, tá? Então, a primeira coisa é a gente poder entender, compreender o que ele está fazendo aqui, né? Então, aqui, ó, voltando, né, nós temos aqui, quando a gente dá esse comando, né, de iniciar o projeto, então, Django admin, start project e o nome do nosso programa, né, ele faz, os scripts Django, Python, eles fazem a seguinte criação, né? Eles criam um arquivo chamado manage.py, que é basicamente o arquivo que a gente vai utilizar para gerenciar a aplicação Django nossa, tá? Essa aplicação, através desse arquivo pode ser inicializado o servidor, a gente pode fazer alguns comandos de gerenciamento da base de dados e tudo mais, tá? Ele também cria, dentro da nossa pasta Django Unchained, né, ele cria uma outra pastinha com o mesmo nome, então Django Unchained, né, que seria o nome do nosso módulo, tá? Como se fosse um módulo. Então ele cria uma aplicação web e essa aplicação web é dividida em pequenos módulos, tá? Como se fossem aplicativos dentro desse web system maior, tá? Então, como se eu tivesse um web system e dentro dele pequenos apps, tá? Então, um desses apps ou um desses módulos chama de Django Unchained, que é o nosso módulo principal, tá? Nós vamos utilizar esse módulo para fazer muitas coisas, tá? Ainda, ele cria esse arquivinho aqui, ó, init.py, tá? Que esse é basicamente para designar que essa pasta é um pacote. Ele cria esse arquivo ASGI, que é uma instanciação nova do Django 3.1, tá? Que é para realizar chamadas assíncronas. Ele cria o nosso WebSocket do WSGI para a gente poder acessar aplicações Python via web. Cria esse arquivinho de settings, que é basicamente são as opções, né? Todas as configurações da nossa aplicação vão estar dentro desse arquivo settings, tá? Então é muito importante que vocês manipulem ele com muito cuidado, tá? Façam somente as alterações que são possíveis, recomendadas e que vocês têm certeza do que estão fazendo, tá? Porque ele pode gerar algum problema em toda a nossa aplicação, né? Então, se por acaso tiver alguma variável nele escrita de forma errada, ou tiver algum erro, a aplicação Django simplesmente não funciona. Nós temos também esse arquivinho aqui, ó, chamado URLs, tá? Esse arquivo ele é muito importante porque ele vai ter, neles constam todas as possíveis URLs, todos os possíveis chamadas que a gente pode fazer, né? Então, por exemplo, se alguém acessar nossa aplicação via web, a URL que a pessoa vai digitar, todas elas têm que estar descritas ou pelo menos
contidas nesse arquivo URLs, ou então que ele chame um outro arquivo que contém todas essas URLs. Nesse momento, a gente não vai precisar mexer muito nele. Depois nós teremos um vídeo só falando sobre URLs, porque é uma parte muito importante, tá? Mas nesse momento basta a gente saber que ele existe e que nós devemos tomar muito cuidado quando vamos mexer com ele, tá? Então não se preocupem com isso. Passo importante aqui é nunca apagar nenhum desses arquivos, tá? Cada um deles tem as suas importâncias, e mesmo que vocês programem uma aplicação, por exemplo, que não use chamadas assíncronas, não apaguem o arquivo, porque o próprio Django precisa desses arquivos para poder fazer a manipulação, então para responder as requisições, tá? Acredito eu que vocês já tenham toda a aplicação não, todos os softwares já instalados e configurados corretamente, né? Se não tiver, voltem lá, assistam o vídeo de novo e realizem a configuração. Tem lá o vídeo tanto para Windows quanto para Linux, tá? E a partir do momento que a gente faz essa instalação aqui, a nossa aplicação, ela praticamente está quase pronta para rodar, tá? Eu vou abrir aqui para vocês, por exemplo, o arquivinho de opções, tá? Os settings, para a gente poder dar uma olhada melhor nele aqui. Então, vou pegar aqui, ó, no meu diretório de usuário, dentro da minha pastinha Projects, tá aqui, eu tenho Django Unchained, settings.py. Então, olha só, tá carregando aqui. Esse aqui é o nosso arquivinho de opções, né, o settings.py do Django. Então, aqui, como vocês podem ver, existem configurações para tudo, tá? Desde configuração para determinar a pasta onde ele está instalado, a secret key, né, que é muito importante que vocês mantenham quando o sistema estiver em produção essa chave secreta, né, por isso que é uma chave secreta, livre, oculta, né, que ela não apareça por exemplo, na aplicação de vocês, ou se vocês colocarem no GitHub, que ela não apareça lá, né, pelo menos não a chave da produção. Aqui uma variável de debug, que é para saber se ele está no modo debug ou não, né, se é para mostrar os erros, ou se é simplesmente para dizer reportar que ocorreu um erro. Quais são os hosts permitidos para fornecer essa aplicação, né? Então, por exemplo, aqui a gente vai colocar quando numa máquina em produção o endereço, né, o URL de onde ela está instalada, quais aplicações o Django vai utilizar, né? Então, quando nós desenvolvermos algumas aplicações nossas, nós também colocaremos aqui. Aqui tem algumas do próprio Django, né? Então, por exemplo, Django Admin, Django a de autorização, de tipos de conteúdo, de sessões, de mensagens, de arquivos estáticos. Esse middleware é muito importante que vocês não alterem ele, ou quando o fizerem, souberem exatamente o que vocês estão fazendo, porque são softwares intermediários que o próprio Django implementa e que realizam determinadas funções, como, por exemplo, segurança, como, por exemplo, o token, autenticação, mensagens, próprias sessões, onde está ou qual é o nome do arquivo de URLs, né, o principal de URLs, onde ele está. Então, como nós estamos lidando com pacotes, então, por exemplo, ele vai colocar aqui, ó, Django Unchained, que vai ser convertido nessa pasta aqui. É um pacote, dentro dele tem o arquivo chamado URLs. Então, tá aqui, ó, está dando basicamente a localização desse arquivo, né? Os templates, onde o Django vai buscar os templates e quais são os processadores de texto que vão ser habilitados para esses templates, tá? Muito provavelmente vocês vão mexer pouco nisso, e se mexerem vai ser coisas bem específicas, tá? Onde está o arquivo de aplicação, né? Então, dentro da pasta Django Unchained, tem lá um arquivinho WSGI, lá dentro tem uma classe, provavelmente, que ele vai utilizar, que é a Application. A base de dados, isso aqui é muito importante, que a gente vai modificar ela já, tá? A forma que são autenticados as senhas, qual a linguagem do meu sistema, qual é o tipo de zona de tempo, se eu estou usando internacionalização ou não, algumas opções de arquivos estáticos, e tem muitas outras ainda que não vêm por default, mas que a gente pode acabar fazendo a configuração, tá? Então, uma coisa muito importante que a gente vai trabalhar agora é isso aqui, ó. Nesse caso, o Django ele vem pré-configurado para utilizar o SQLite, tá?
Como eu disse para vocês, nos nossos vídeos eu vou utilizar o MySQL porque ele vai nos permitir visualizar algumas coisas mais facilmente e intuitivamente, mas nada impede vocês usarem o SQLite, tá? Eu só vou... eu recomendei para vocês fazerem a instalação, mostrei lá como é que faz a instalação e também vamos utilizar o MySQL porque ele é um SGBD de verdade, né? Então ele é um sistema gerenciador de banco de dados e ele permite realizar algumas tarefas adicionais, ele é mais robusto. Digamos, se nós tivéssemos uma aplicação rodando no servidor web propriamente dito, nós usaríamos um banco de dados, né, um SGBD, como por exemplo o MySQL ou outro, um Postgre da vida. Ele vai nos permitir visualizar, por exemplo, quando nós salvamos um dado propriamente dito, para onde vai esse dado na nossa aplicação, né? Porque até então ele pode ficar meio oculto, digamos assim, né? Sem a gente saber muito bem. Então, qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? A gente precisa criar uma base de dados, porque nós não temos a nossa base de dados ainda, tá? Então, eu tenho aqui nas minhas telas, deixa eu migrar para cá, eu tenho aqui o nosso Workbench, tá? Até deixa eu fechar ele aqui para a tela inicial. Então, basicamente, eu vou fazer o quê? Eu vou conectar no meu Workbench com o meu usuário, de vocês pode ser root, pode ser qualquer outro, tá? E ele vai aparecer essa janelinha aqui, essa janelinha inicial. Provavelmente de vocês esteja com essa aqui, ó, na aba administração, né, que ele mostra o status do servidor, por exemplo, né, que ele mostra o tipo de conexão, aqui tem todo o status do servidor, lembrando que ele tem que estar rodando, né. É só vocês virem aqui, ó, esquemas, tá? Quando vocês clicam em esquemas, ele vai mostrar as bases de dados, os esquemas que estão disponíveis, tá? É possível criar um esquema por linha de comando, digitando o comando SQL, mas no caso aqui a gente pode vir nesse botãozinho aqui, ó, criar esquema, tá? Que para vocês deve estar bem pequenininho, mas é criar esquema. É o primeiro botãozinho que tem um mais e tem um banco de dados ali, um símbolo de um banco de dados. Então vamos vir aqui, criar um novo esquema, Django Unchained, selecionamos aqui um char7, por exemplo, TF8, aplicar. Vai aparecer aqui a janelinha com qual o código SQL vai executar, mandamos aplicar, executado com sucesso. Então, se vocês virem aqui agora, nós temos esse Django Unchained aqui, tá? Dentro do Django Unchained aqui, ó, se vocês forem ver, não tem nenhuma tabela, tá? Nenhuma visualização, nenhuma stored procedure, nenhuma função. Isso é normal, tá? Porém, nós já criamos a nossa base de dados aqui, que chama Django Unchained. Como é que a gente vai proceder agora? A gente vem aqui no nosso arquivo de configuração e nós vamos mudar algumas coisas, tá? Então aqui, ó, quando eu tenho meu engine, meu motor, né, eu vou utilizar o Django DB Backends, mas eu não vou usar o SQLite, tá? Eu vou usar o MySQL. Se tu usar outro tipo de banco de dados, pode ser que tu tenha que utilizar outro engine. Então tem que ver qual que é o referente ao que vocês estão utilizando, tá? No nosso caso aqui agora não vai ser mais um arquivo MySQL, a gente tem lá uma base de dados, né, que a gente chamou de Django Unchained. É muito importante que vocês utilizem exatamente o mesmo nome que vocês colocaram lá, tá? Existem algumas outras configurações que a gente precisa colocar aqui agora, tá? Então, por exemplo, eu vou ter um usuário. Qual que é o usuário que eu coloquei lá? No meu caso aqui é aluno, de vocês pode ser o root, tá? Mas é o usuário da base de dados que vocês acessam. Eu vou ter o quê? Uma password, certo? Então, eu tenho uma senha. E aqui vocês vão colocar a senha que vocês definiram para esse usuário. Então, no meu caso aqui, IFRS Vacaria. Eu vou ter ainda um host, certo? Host é a máquina onde esse servidor de banco de dados está. No caso aqui, é na minha própria máquina, então localhost. E aqui a porta, tá? A porta que ele vai utilizar para acessar. Se vocês não mudaram nada, ele é porta default do MySQL é 3306, certo? Isso aqui tudo é um dicionário, né? Então tá aqui, é um dicionário. Pronto. Já fizemos a configuração da nossa base de dados, tá? Basicamente é isso. A gente faz a criação da aplicação, vem aqui, configura a base de dados, cria a primeira base de dados, faz aqui a configuração dela. Vamos salvar o arquivo. E agora aqui, ó, na nossa aplicação, a gente tem que rodar um comandinho, tá? Qual que é o comando mágico? Eu venho aqui e digito Python 3, que é o Python 3 que a gente está utilizando. Vou pegar aquele arquivinho de gerenciamento e vou colocar migrate. O que é esse migrate? Opa! Ah, tá faltando MySQL client. Então vamos instalar aqui, ó, pip3 install MySQL client.
Eu já fiz a instalação através do pip3, mas mostrando para vocês o comando, né? Então pip3 install MySQL, aqui ele vai dizer que já foi suprido, né? Que já tem essa biblioteca instalada. Se vocês não tiverem ainda, façam a instalação dele. E depois disso a gente faz o quê? Faz aquele comandinho lá que eu tinha comentado com vocês do Django, certo? Então agora, nesse momento, a gente precisa fazer o quê? Precisa mandar a nossa aplicação migrar, certo? O que significa esse migrar? Esse migrar nada mais é do que a gente simplesmente dizer assim, ó, eu fiz alterações, eu criei uma aplicação e tu precisa instanciar ela na minha base de dados, tá? Então, como é que a gente faz isso? Digita Python 3, manage.py, migrate, tá? E aí aqui o Django vai começar a processar. Então ele vai pegar tudo aquilo que foi alterado, no caso aqui, como é uma instalação inicial, né, tem toda a parte do Django, de admin, de autorizações, de sessões, de tipos de conteúdo que precisam ser criadas. Então ele vai fazer todas essas instalações aqui. É muito importante que tudo isso dê ok, tá? Feito isso, se nós formos agora na nossa base de dados aqui, ó, no nosso MySQL Workbench e mandarmos aqui, ó, atualizar, vocês vão ver aqui que foram criadas várias tabelas, ó. Todas essas tabelas aqui são do próprio Django, tá? É o próprio Django que gerencia elas. Tem, por exemplo, aqui tabela de usuários, ó, que aqui não tem um usuário cadastrado a princípio, tem tabela de permissões, de grupo de permissões, tudo isso, tá? Nesse primeiro momento, a única coisa que nós precisamos saber é que a nossa aplicação foi instanciada, foi migrada para a nossa base de dados e que toda a parte de configuração e de inicialização dela funcionou, certo? Então, nesse momento agora, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue rodar a nossa aplicação. Então, se eu digitar aqui, ó, Python 3, Python 3, manage.py, run server, a nossa aplicação começou a rodar e olha só, eu já consigo acessá-la através desse endereço. Então, deixa eu abrir aqui o meu navegador. Aqui. Deixa eu só um instantinho. Vou abrir uma outra aba aqui, incógnito. Então, olha só. Deixa eu colocar nessa... Não, pode ser nessa aqui mesmo. Acho que nessa mesmo. Então, se eu acessar aqui, ó, localhost, e a porta 8000, como está aqui, ó, certo? Então, a gente vai acessar a nossa aplicação Django. Para tudo ter dado certo, nesse momento tem que ter aparecido uma janelinha muito próxima a essa aqui, tá? Dizendo aqui, ó, Django, instalação, foi instalado com sucesso, parabéns. Qual é a versão atual do Django? E aqui tem alguns links para o tutorial, para a comunidade Django, para documentação e tudo mais, tá? Como vocês podem ver aqui também já tem algumas requisições que já foram realizadas e que nossa aplicação está funcionando, certo? Então, feito isso, está tudo ok, a gente já pode começar o nosso desenvolvimento, tá? Qual que é o primeiro passo que a gente vai fazer aqui para o desenvolvimento? Uma aplicação muito bacana, muito interessante para a gente começar a manipular nesse momento, então aqui nas nossas aplicações, é essa aqui, ó, Django Contrib Admin, tá? Essa aplicação, ela basicamente, o quê? Ela fornece uma interface de administração propriamente dita, tá? Do nosso Django, da instalação do nosso Django. Então, através dela, a gente consegue fazer manipulações dos modelos que já existem, a gente consegue fazer algumas verificações, incluir dados, retirar dados, tá? Tudo isso a gente consegue fazer através dessa aplicação. Então, deixa eu tentar acessá-la aqui, ó. Como é que é a URL dessa? É localhost 8000/admin, tá? Como vocês podem ver, ele já apareceu aqui uma telinha para nós logarmos. Tá, mas só um pouquinho, professor. Como é que eu vou conseguir logar na minha aplicação Django, né? Se eu nem criei um usuário ainda, né? Nós não temos usuário e senha. Então, uma das possibilidades que a gente teria para fazer isso, na verdade que a gente tem para fazer isso, é rodando através da própria base de dados, tá? Ou melhor, desculpa, rodando através da nossa linha de comando. Então, aqui, deixa eu... Ctrl C a gente consegue parar a aplicação, tá? O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que criar um usuário. Então,
o comando que a gente vai realizar aqui, que a gente vai executar é Python 3, manage.py e a opção create super user, certo? Então, ó, ele vai perguntar aqui, ó, qual o nome de usuário que tu quer criar. Então, no meu caso aqui, eu vou criar aluno. Qual o endereço de e-mail para ele? Ou melhor, deixa eu refazer isso aqui. Vamos cancelar, vamos criar um outro super usuário. Vou criar aqui uma credencial default para mim, RL Santos, endereço ricardo.santos@vacaria.ifrs.edu.br, senha, vou colocar minha senha default para essa aplicação. Tá, tem informando ali que é muito parecido, mas não tem problema nenhum, né? Daqui ele pergunta, né? Quer passar por essa validação e criar o usuário assim mesmo? Sim. Nós estamos apenas testando aqui, não tem problema nenhum. Né? Claro que se nós tivéssemos o nosso servidor rodando, né? A gente deveria colocar uma senha e um superusuário com uma senha forte, né? Então, vamos só limpar aqui, vamos mandar executar o nosso servidor de novo, run server. Está rodando, ó, não tem nenhum erro. Então agora, nesse momento, se nós colocarmos aqui o usuário recém-criado com a senha, login, eu já tenho aqui o meu site de administração Django já totalmente funcional e respondendo às requisições, como vocês podem ver aqui, certo? Bom, beleza. Feito isso, então agora a gente vai começar, propriamente dito, a criar a nossa primeira aplicação aqui dentro, tá? Então, deixa eu finalizar aqui esse Ctrl+C de novo, a gente para o servidor, né? Lembrando que eu estou aqui, ó, na minha pasta Django Unchained, que aqui dentro tem minha aplicação principal, que tem todos esses arquivos aqui, e aqui está o meu manage.py. Como vocês podem ver, ó, o próprio Django e Python, eles criam aqui uma opção, uma pasta de cache, né, que tem alguns Pythons compilados. Aqui, PyC é um Python compilado, tá? Pré-compilado. Isso acelera, tenta otimizar um pouco a execução desses arquivos, tá? Que eu vou fazer aqui? Então, eu vou utilizar através do próprio manage.py, então aqui, ó, Python 3, manage.py, eu vou criar start app, eu vou inicializar um novo aplicativo, certo? Então, qual que é o nome desse meu primeiro aplicativo? Vamos colocar aqui meu app, certo? Então, quando eu dou esse comando, ele cria aqui, ó, uma outra pastinha chamada meu app, e dentro dela ele vai criar todos aqueles arquivos de novo, né? Ou melhor, todos os arquivos relacionados à aplicação. Então, olha só, ele vai criar aqui um arquivinho dizendo que é um package, né? Que isso aqui é um package, que é esse init.py. Vai criar um arquivinho aqui de administração, que basicamente ele vai conter tudo que for relacionado ao nosso Django Admin, né? A nossa interface de administração. Então, é aqui que a gente vai fazer algum tipo de gerenciamento. Algumas configurações relacionadas ao meu próprio app, certo? Então, por exemplo, nesse arquivo a gente vai colocar algumas configurações genéricas do app como um todo. Então, tudo aquilo que for de todo o app a gente vai colocar nesse arquivinho aqui, certo? Uma coisa que vocês têm que lembrar sempre é que essa aplicação, esse pequeno app que a gente cria, ele tem que ser o mais modular possível, né? Então, por exemplo, se eu desenvolver um app na minha aplicação, que ele possa ser, entre aspas, plugado tranquilamente numa aplicação que você vai desenvolver depois, certo? Num outro web system. Tem aqui uma pastinha chamada de migrations, que é basicamente como o Django gerencia as migrações, né? Como ele gerencia o banco de dados, o que ele vai incluir, o que ele não vai incluir. Os modelos, que são basicamente o foco principal inicial da gente no Django, né? Que é como a parte mais elementar, né? A base de dados, como que ele vai trabalhar. Inicialmente ele cria aqui um único arquivo, mas nós vamos aprender a criar como se fosse um package, né? Para manter as boas práticas da orientação a objetos. Tem aqui um arquivinho de testes, que é basicamente se nós estivéssemos programando em TDD, né, que é o Test Driven Development, ou seja, desenvolvimento orientado a testes. Esse é um tipo de metodologia de programação, né, que diz que antes de fazer qualquer trecho de código eu preciso criar um teste primeiro para saber se ele funciona. Não é o foco aqui. Futuramente posso criar alguns vídeos
relacionados a isso, tá? E nós temos aqui também o nosso arquivinho de views, certo? Que é basicamente também funciona muito próximo dos models. Nós também vamos criar como se ele fosse um package para tentar deixar ele um pouco mais modular e mais assertivo, digamos assim, com as boas práticas, né? Então, olha só, ainda aqui o Django não cria, mas eu sugiro fortemente vocês criarem dentro desse meu app aqui um arquivinho de URLs, muito próximo com o que esse aqui, certo? Por quê? Para tentar deixar justamente ele mais modular, né? Então, se eu tenho as minhas URLs relacionadas a esse app dentro de um arquivo, dentro dele mesmo, vai ser muito mais fácil eu conseguir plugar numa outra aplicação depois, certo? Bom, então, com essa aplicação criada aqui, então a primeira coisa que a gente vai fazer é abri-la no nosso PyCharm, aqui eu vou utilizar, né? Vocês podem usar como tem aqui até o Sublime, né? Não tem problema nenhum, mas no meu caso eu vou abrir aqui no PyCharm. Por quê? Porque eu já tenho meu aplicativo e aqui meu app, tá? Então a primeira coisa é a gente deletar esse arquivinho aqui, tá? Models. Então a gente vem aqui, vamos deletar. Deletamos, ó, saiu o arquivinho models. Aí agora aqui dentro a gente vai criar uma pasta, tá? Vamos criar uma nova pasta. Qual que vai ser o nome da nossa pasta? Vai ser models. Dentro dessa pasta nós também vamos criar um arquivo chamado Python. Um arquivo Python que nós vamos chamar o quê? Init, underline, opa. O nome do arquivo é underline, init, underline, certo? Esse é o nome do nosso arquivo. Então aqui, pessoal, o conteúdo desse arquivo a gente vai colocar from.base import asterisco. Basicamente, o que esse arquivo está fazendo? A gente está criando um package, certo? E a gente vai colocar dentro desse package, dentro do inicializador desse package, a gente vai colocar todos os arquivos que nós vamos criar dentro desse pacote. Então aqui, por exemplo, eu estou dizendo que eu vou criar um arquivo base e que vai ter uma classe dentro dele, e eu também vou criar um arquivo chamado, então vamos criar aqui, ó, account, uma conta, vamos imaginar uma conta bancária, né? Então, account import asterisco. Lembrando que sempre tem que deixar uma linhazinha em branco aqui, né? Aqui ele está dando erro por quê? Porque ele não está encontrando esse arquivo, certo? Mas já já a gente vai criá-los. Então, beleza, criamos esses dois arquivos, ou melhor, criamos esse código, vamos salvar esse arquivo. Dentro aqui de models, agora eu vou criar um outro arquivo, certo? Que vai ser, na verdade, vou criar dois arquivos, né? Um vai ser o base e o outro vai ser o account. Então aqui, novo Python file, base.tx. Esse base vai ser basicamente um arquivo base, né? Então tudo, eu vou colocar algumas definições básicas nele. Então, from Django.db, certo? Então tem as bibliotecas do Django que são para database, eu quero importar o models, certo? Aqui dentro eu vou criar uma classe, então class base model, que é uma classe que eu estou nomeando. Eu vou receber por herança o models.model, certo? O que eu vou colocar dentro dessa classe? Basicamente eu vou colocar aqui, ó, class meta, vou definir que a classe meta dele vai receber o quê? Abstract, vai receber true, ou seja, vai ser uma classe abstrata, né? Não vai ser persistida na base de dados. A gente começa aqui com uma nomenclatura muito importante, certo? Que é a parte de persistência ou não da classe na base de dados, né? E vou colocar uma outra aqui que é um app label, que isso aqui vai me ajudar posteriormente. Então aqui eu vou colocar meu app, né? Meu app. Vai me ajudar, se for necessário, ter a identificação de qual é a aplicação ou qual que é o meu aplicativo dentro do meu web system que a gente está codificando, né? Então, basicamente, é essa aqui a estrutura da nossa classe base. Por que eu estou criando essa base? Basicamente, eu estou criando para criar algumas definições genéricas, certo? Isso aqui são definições genéricas. O abstract eu preciso colocar para
para que ela não seja persistida na base de dados, então nos meus outros modelos eu vou ter que substituir esse abstract, certo? E eu estou importando aqui o meu modelo base do Django, certo? Então vamos salvar esse arquivo. Aqui dentro de Models nós vamos criar mais um arquivo. Qual que é o nosso outro arquivo? Como a gente já colocou lá, vai ser o account, certo? Então, account.py. É account mesmo? Account. Então, dentro desse meu account, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu preciso fazer é importar, então, from esse meu, dentro dessa mesma pasta onde eu estou, né? Então, from pode ser, aqui existem duas possibilidades, tá? Eu posso colocar from base, importar o meu base model, ou eu também posso fazer assim, ó, from, qual que é o nome da minha aplicação? É esse Django Unchained. Qual que é o nome do meu app? É esse meu app aqui. Então, meu app, ó, ponto, models, ponto, base. Estão vendo que ele também encontrou? Então, são duas possibilidades que eu tenho para fazer. Import, base model. Tanto a de cima quanto a de baixo fazem import da mesma classe, tá? Então, vamos utilizar o caminho completo, que é essa aqui de cima, ou melhor, a de baixo, né? E aqui eu posso começar a codificar minha classe. Então, aqui, ó, class, account, né, para nós seguirmos o nosso modelo de orientação a objeto, né, as boas práticas. Então, eu tenho uma classe que vai receber por herança o meu base model que eu criei anteriormente. A primeira coisa que eu preciso fazer, antes de criar minhas variáveis, é aqui, ó, na classe meta, posso colocar tanto, eu preciso sobrescrever a classe meta, né? Na verdade, o que eu preciso sobrescrever é o meu abstract, que eu preciso colocar false, certo? Recebe false. Então, isso aqui é a primeira coisa que eu preciso fazer, certo? Por quê? Para essa classe não ser uma classe abstrata e eu poder persistir lá na base de dados, tá? Então, imaginando que eu tenho uma conta, a primeira coisa, a conta tem que pertencer a um dono, né? Então, de quem que vai ser esse dono? Eu vou importar dentro dos meus models. Professor, mas de onde é que está vindo esse models aqui? Que não está importando de lugar nenhum. A minha classe base model já faz a importação dos models. Então, eu posso utilizá-la porque eu já estou usando por herança, tá? Então, dentro dos meus models, eu tenho lá um campo que chama many to many field. Que ele é basicamente o quê? Um campo de um relacionamento N para N. Relacionamento a gente vai ver depois num outro vídeo, mas basicamente é que eu tenho que um usuário pode ter várias contas e uma conta pode ser de vários usuários, certo? Então, imaginando que vai ter uma conta conjunta. Qual que é o meu modelo? Eu tenho algum modelo de usuário? Na minha aplicação, não, mas eu tenho na aplicação do Django. Então, eu posso importar aqui, ó, na minha aplicação, from django.contrib.auth.models. Lá dentro tem um modelo que chama user. Ó, aqui está ele. Então eu posso dizer aqui, ó, que no meu relacionamento N para N eu vou usar esse user. Um campo que eu posso utilizar aqui é o meu verbose name, né? Verbose name. E eu coloco aqui entre aspas, account owner. Certo? Ele está dando erro aqui. Não achou a referência para models. Como ele vai estar aqui dentro, não tem problema nenhum, certo? Eu posso utilizar aqui. No entanto, se vocês quiserem também colocar, eu posso fazer a gente pode fazer direto o import desse models aqui. Lembrando que é o mesmo models que eu faço a importação aqui no meu base HTML, né? Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, from django.db import models, certo? E aí ele já vai resolver esse problema aqui da minha ideia. No entanto, essa linha aqui, a princípio, ela é desnecessária, tá? Então, mesmo que a IDE aponte que existe um erro, aqui não tem esse espaço, né? Mesmo que a IDE aponte aqui que tem um erro, ele não vai refletir num erro propriamente dito, né? Porque é só uma questão de indexar que ela que não está se localizando. Então, eu posso ter um description, que é basicamente uma descrição, né? Essa descrição vai ser dos meus models, ponto,
Lá dentro dos mods eu também tenho um tipo de campo que é o char field, que é basicamente um campo de texto, né? Eu posso dizer aqui dentro desse meu char field que o meu max length, ou seja, meu tamanho máximo, para essa descrição eu quero que sejam 200 caracteres. E eu ainda posso definir um texto de auxílio, tá? O help text, eu posso dizer aqui, description, opa, deixa eu deixar em letra maiúscula, description for your account, certo? Beleza. O que mais que eu tenho na minha conta? Bom, a minha conta tem um número, né? Então, number, eu vou ter aqui dentro meu models, ponto. Existem campos para tudo, tá? Onde é que eu consigo descobrir isso, professor? Você consegue lá na própria documentação, tá? Um número de conta, mesmo tendo a nomenclatura de número, ele não é um inteiro, né? Ele é um número que vai ter um dígito, vai ser um número calculado e tudo mais, e é um número grande, né? Inclusive, alguns zeros à esquerda em algumas contas a gente tem que considerar. Então, vai ser um char field também, certo? Char field vai ter no máximo, então, meu max length, nesse caso vai ser 20 dígitos, e eu vou ter um help text aqui também, que eu vou colocar o quê? Nesse caso, eu vou colocar assim, ó, insert. Lembrando que o help text é um texto de ajuda na hora do usuário fazer um cadastramento, né? Então, insert your account number here. O que mais que eu possuo? Eu possuo um saldo, né? Então, balance. Que tipo de dado é um saldo? Esse sim é um tipo de número, né? Então, é um número com ponto flutuante porque eu posso ter vírgula, né? Posso ter centavos na minha conta. Então, é um models.float field. Aqui. O que eu vou ter aqui dentro desse float? Eu tenho uma variável que chama default. Qual que é o meu saldo default? 0, né? Você não tem saldo nenhum na sua conta. E o meu help text, então help text, vai ser o que nesse caso? Aqui, insert your initial balance. Tá? Beleza. Precisa de mais alguma coisa? Posso colocar mais alguns campos, tá? Nesse momento aqui, como é um primeiro exemplo, só para a gente brincar um pouquinho, então vamos deixar apenas com esse daqui, tá? O que mais eu quero fazer aqui dentro dessa minha classe? Eu quero mudar o meu método str. Lembrando lá dos nossos vídeos de Python orientado a objetos, né? Então, o que esse método str faz? Esse método, ele basicamente nos retorna. Então, eu quero retornar uma string. Qual string que eu quero retornar? Nesse caso aqui, vai ser um campo que eu quero digitar, 2 pontos, outro campo, hífen, outro campo. Beleza. O que a gente vai colocar aqui? Um format. Qual que vai ser primeira coisa que a gente vai retornar quando tiver uma string de account? Primeira coisa eu quero retornar o número dela, certo? Depois eu quero retornar a descrição dela, então self.description. E depois eu quero retornar o saldo dela, balance, certo? Estamos aqui com o nosso método str já previamente definido, tá? Vamos imaginar que a gente também tem um outro método aqui que é para atualizar saldo. Então, update balance. O que eu preciso para atualizar um saldo? Preciso passar a classe, né? Que ele não é um método estático, e um valor. O que eu vou tentar? A primeira coisa a fazer, eu vou tentar um try. Dentro desse try, se o meu self.balance puder receber o self.balance mais a versão float desse valor que eu passei aqui em cima, certo? Então, e se isso aqui for possível, return true, certo? Se não for, ou seja, se eu tiver uma exceção, except, opa, faltou 2 pontos aqui. Então, se eu tiver uma exceção, return false. Logo, esse meu método updateBalance, ele é o quê? Um booleano, certo? Por quê? Porque ou ele vai me retornar true, ou ele vai me retornar false. E eu ainda quero fazer mais um outro método aqui. Então, def
getBalance, certo? Ah, professor, mas eu poderia acessar a variável direto. Bom, não é aconselhável a gente fazer esse acesso às variáveis diretamente, tá? A gente faz, normalmente sempre faz um método para pegar o saldo, tá? Nenhuma variável deve ser acessada diretamente, isso é uma questão de boas práticas, tá? E aqui a gente faz um retorno do self.balance, certo? Para eu retornar esse saldo da minha conta aqui. Bom, como eu disse, lá na documentação do Python, tá, vão ter vários campos específicos lá. Tem campo para inteiro, tem campo para texto, tem campo para URL, tem campo para imagem, tem campo para tipo de imagem, para e-mail, para um monte de coisa. É só vocês buscarem lá quais são os principais tipos de campo e qual o campo que vai encaixar melhor na aplicação de vocês, tá? Mas aqui, ó, eu tenho essa minha conta, já salvei aqui meu arquivo. O que eu preciso fazer nesse momento aqui agora? Eu criei essa aplicação. Eu preciso plugar esta minha aplicação lá no meu arquivo de opções. Então, aqui no meu settings, eu preciso colocar aqui meus aplicativos instalados, eu preciso colocar essa minha aplicação aqui. Então, aqui eu também vou ter uma aplicação meu app. Eu aconselho isso aqui como uma lista, sempre colocar uma vírgula aqui no final, certo? Para ele não gerar nenhum tipo de erro depois. Alteramos nosso arquivo de configuração, tanto que ele já aparece aqui, ó. Qual que é a primeira coisa sempre que a gente faz a instalação de um aplicativo, sempre que a gente faz a alteração de um modelo, não interessa o que a gente for fazer, a gente sempre tem que migrar, certo? Só que o migrar, ele é a primeira vez. O que eu vou precisar fazer? Sempre eu tenho que fazer o quê? A migração. Para eu poder migrar, eu tenho que fazer, primeira coisa, meu make migrations. Eu tenho que criar as minhas migrações. Então, coloco aqui Python 3, manage.py, make migrations, certo? Ele vai processar, ó, processou corretamente o meu app, e criou o modelo account, que foi justamente esse modelo que a gente criou aqui, ó, certo? Criado esse modelo, já fizemos as migrações, agora nós podemos migrar propriamente dito. Então, Python 3, manage.py, migrate. Quando a gente dá esse comando, as alterações que foram criadas aqui são efetivamente executadas. Então, ele roda as migrações, ocorreu tudo certo. O que vai se refletir isso? Essa tabelinha ou melhor, esse modelo vai surgir uma nova tabela aqui, ó. Ele já colocou aqui, ó, uma tabela como menu, ou melhor, meu app account, e aqui também tem uma tabelinha meu app account owner, né, que ele está refletindo aqui a esse modelo e a essa relação que a gente fez aqui many to many, certo? Bom, beleza. Criamos nosso modelinho já e ele já está acessível para a gente poder fazer algumas modificações ou para a gente poder brincar nele, né? Então, antes da gente fazer efetivamente alterações ou então poder manipulá-lo lá na página do Django Admin ou antes de fazermos isso propriamente numa página web, vamos ver primeiro, inicialmente, como é que ele funciona na linha de comando, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Tem dentro do meu manage.py, tem uma opção que chama shell, tá? Essa opção é um console interpretador normal do Python, tá? Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui recebe 42, mandar exibir o valor do meu A. É um interpretador convencional. Tá, mas por que tu não abre o interpretador normal, professor? Porque quando eu faço isso aqui, através do shell do Django, eu tenho acesso aos meus modelos, às minhas implementações que eu fiz dentro do Django, certo? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, from meu app.models.account import asterisco. Não retornou erro, certo? Agora eu tenho uma classe account, que é essa classe que nós criamos aqui, ó, certo? Então, olha só que legal, agora começa isso é algo que normalmente em outros frameworks ou em outras linguagens de programação é extremamente complexo, tá? Ou requer uma grande quantidade de tempo até a gente poder chegar nesse nível aqui. Por quê? Porque nesse momento eu estou fazendo o quê? Mapeando, eu criei eu não criei ainda, né, mas eu tenho aqui uma classe que mapeia e persiste os meus dados aqui no banco de dados, certo? Então, e essa classe é criada através dessas definições que nós fizemos aqui, ó,
certo? Então, por exemplo, eu posso criar aqui um primeiro registro, tá? Então, eu posso, melhor ainda, eu posso fazer o seguinte, eu posso verificar as minhas contas, verificar se ela possui algum objeto e eu dizer assim, ó, eu quero todos os meus objetos, certo? Ele vai me retornar um query set aqui, nesse caso, é um query set que está vazio, tá? Por que ele está vazio? Porque eu não tenho nenhuma conta salva no meu banco de dados. Ó. Se nós viermos aqui e mandar selecionar, ó, não aparece nenhum dado. Deixa eu ver até se eu não consigo aumentar essa fonte aqui também, para ficar um pouquinho melhor de visualizar. Vou botar aqui 22, aqui 22, aqui 22, 22 também. Tem mais alguma outra fonte? Aqui eu tenho mount, lá. General. Não, são essas. Deixa eu mandar executar de novo aqui. Já melhorou um pouquinho, né? Pode notar aqui que eu não tenho nenhum dado nessa minha tabela, né? Então, olha só que lance legal que começa a funcionar da seguinte forma agora. Eu posso criar uma variável registro e dizer que ela é do tipo account, certo? Opa, coloquei um C a mais aqui. Então, eu posso criar uma variável registro e dizer que ela é do tipo account. Notem, registro é uma account, tem um valor, 2 pontos, outro valor, hífen e um zero. O que é isso, professor? De onde é que está saindo isso aqui? Isso aqui é o nosso método str sendo chamado. Ó. Vai ter um valor, que é o número, 2 pontos, um outro valor, que é a descrição, e no final aqui um balanço, certo? O saldo da nossa conta, né? Então, por que é zero? Porque nós colocamos aqui, ó, que quando é criado um registro de conta, o default, o valor padrão dela é zero, certo? Então, tudo isso já está funcionando, pessoal. Eu posso fazer aqui minhas operações normais de Python. Posso perguntar assim, o que eu tenho dentro desse registro? Né? Quais as minhas possibilidades? Tudo que tem aqui eu posso trabalhar com ele. Eu posso salvar, eu posso criar uma descrição, posso criar um balanço, posso criar um dono para ela, né? um owner, posso executar uma infinidade de métodos aqui, que todos esses métodos já são próprios do Django, tá? Já são daquela classe model que nós fizemos a importação. Então eu posso dizer assim, ó, registro.description recebe o quê? Minha primeira conta, certo? O que mais que o meu registro tem? Tem um número, né? Então eu posso dizer assim, ó, registro.number recebe 1, que é a minha primeira conta. O que mais que ele possui? Tem um saldo, né? Então eu posso dizer assim, ó, registro.balance recebe 1.000, por exemplo. Tenho R$1.000 na minha conta. Se eu consultar agora o meu registro, notem que ele já vai aparecer, ó, conta 1, minha primeira conta e o valor do meu saldo. Exatamente como a gente tinha colocado aqui no nosso método str, certo? Beleza. Só que ela não aparece aqui, ó, pra gente dentro da nossa conta, dentro da nossa base de dados. O que isso significa? Que isso aqui ele está sendo simplesmente executado, ou melhor, a gente está manipulando isso aqui simplesmente em tempo de execução. Ele não está persistido na base, ou seja, não está salvo na base de dados. Se eu fechar esse console aqui e reiniciá-lo, eu vou ter perdido esse meu registro. Então, olha só, pessoal, eu posso acessar aqui através do meu shell, que é um shell normal, né? Então, se nós formos consultar aqui agora, nosso registro, não vai ter nada, não tem essa variável. Então, o que eu vou fazer? Eu vou importar, então, from meu app.models.account import account. Importei minha classe account. Agora eu posso criar aqui, ó, registro recebe account, certo? E se eu tentar salvar esse registro, .save, como vocês bem podem ver aqui, ó, criou um registro aqui. Se eu for fazer modificações nos meus dados, então, por exemplo, aqui, registro.description recebe teste. E eu mandar salvar o meu registro, save,
nós viermos aqui, vamos verificar se agora ele está salvando. Olha aqui o que ele está fazendo. Salvou no meu registro, certo? Só que uma coisa que vocês têm que ter bem clara, tá? O que acontece? Sempre quando eu for criar, eu posso criar meus registros, ou melhor, as minhas contas de duas formas. Como eu fiz aqui, a primeira, instanciando o objeto e depois alterando os valores, tipo que nem aqui a description que virou teste, né? Ou eu posso criar, por exemplo, conta através do meu construtor e definir os valores ali. Né? Então, por exemplo, assim, eu posso botar number, e dizer que o meu número é 99. Posso dizer aqui que a minha description recebe conta do Ricardo. E posso dizer aqui que o meu saldo, né, o meu balance, é menos 100, por exemplo. Certo? No que eu fizer o conta.save, a minha base de dados já vai ter recebido esse valor. Então, olha só aqui, ó. Conta do Ricardo, número 99, recebe o 100. Se eu fizer, agora um negócio muito bacana que tem aqui no Django, né? Se eu fizer aqui, ó, conta.balance menos 90, conta.balance recebe menos 90, e eu der um conta.save, ele já vai automaticamente, se nós executarmos aqui nossa query de novo, atualizar aqui o saldo da minha conta corrente. Vamos tentar ver se o nosso método está funcionando. Então, qual que era o nosso método lá que a gente implementou? Era update balance, né? Então, eu posso ter aqui, ó, conta.update balance. Vamos supor lá que eu coloquei R$100 na minha conta. Retornou true, ou seja, funcionou o meu método e eu posso usar meu conta.save. Quero salvar a minha conta. Vamos ver quanto ficou lá. R$10. Por quê? Porque o nosso método faz o saldo atual mais o valor float, certo? Mais o valor que foi passado aqui. Se ele retornar true é porque funcionou, senão ele não atualiza o saldo. Então aqui a gente já está conseguindo manipular os meus dados das minhas contas correntes, certo? Tanto individualizados, como a gente consegue fazer aqui, criando novos dados, né? Como nós também já podemos fazer alterações dentro desses nossos registros, né? Tá, professor. Mas e se eu quiser um registro em específico? Como é que eu faço? Por exemplo, eu quero manipular todas as contas que estão salvas no meu sistema. Como é que eu poderia fazer isso? Lembrando, a gente pode fazer um account.objects.all, e ele vai me retornar um conjunto, né, um query set com todas as minhas contas. Olha só que legal. Todas as contas que eu possuo lá dentro. Então, ó, todas as contas que foram salvas estão aqui. Tá, mas se eu quiser alterar alguma em específico, né? Eu poderia fazer um filtro por uma conta em específico. Então, account.objects.filter, e eu quero que dentro desse filter, eu quero a conta que é número 99, por exemplo. Notem, ele me retornou uma conta em específico aqui, que é a minha conta 99, certo? Que acontece? Esse tipo de dado que retorna aqui, ó, sempre é um query set, né? Então, um conjunto de retornos. E notem que eu tenho uma lista aqui, ó, com os valores da minha conta, né? Então, olha só, eu tenho aqui uma lista onde cada espaço da minha lista é uma conta. Isso significa que se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, consulta, né? Então, a minha consulta vai receber um account.objects, e eu quero todos os meus objetos, certo? Então, olha só, esse meu consulta, ele é o query set. Se eu quiser essa primeira conta aqui, ó, eu tenho que acessar a minha consulta, item 0. Agora eu tenho minha primeira conta. Se eu quiser essa terceira conta aqui, ó, eu tenho que acessar consulta, item 2, porque começa no 0, 1, 2. Então, eu vou ter essa minha terceira conta aqui, ó. Opa, aqui tinha uma a mais, ó. Então, aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Eu tenho 4 contas. Então, se eu quiser a minha quarta conta, que é aquela lá, a 99, tá ali, ó.
Tá, professor, mas aí se imaginando que eu tenha 10 mil contas, vão vir os 10 mil valores. Se vocês quiserem uma conta em específico, a gente utiliza o filter, né? Então, por exemplo, consulta.objects.filter, eu quero filtrar a conta que tiver o número 99. O que a minha consulta é? Minha consulta sempre vai ser um query set, certo? Então, por quê? Porque o meu filter, ele sempre pode ter mais de um valor, tá? Então, olha só, se eu fizer a minha consulta no meu item 0, vai ser aquela minha conta ali. No entanto, o que a gente pode fazer? Dessa forma, né, então eu posso ter assim, a consulta, item 0, eu quero saber o meu ID. Tá? Meu ID é 4. Tá, professor, mas não tinha ID aqui no nosso modelo. Não tinha. Esse ID, quem cria é o Django. O Django consegue fazer essa manipulação. Se vocês vierem aqui, ó, count 0, ou melhor, consulta item 0, né? E eu quero ver a description, ele vai aparecer a descrição que está lá, certo? Então, o que a gente consegue fazer aqui? Eu consigo fazer alterações em registros que já estão na minha base de dados. Né? Então, vamos supor que retornou essa conta 99 aqui, né? Essa quarta conta aqui, né? O ID número 4, que é a conta 99, conta do Ricardo, que tem R$10 de saldo. Então, eu posso fazer aqui, ó, pode ser na description, vai receber agora conta do professor Ricardo. Já armazenei o valor. Se vocês forem consultar aqui agora, será que ele vai aparecer? Não, ele não vai aparecer, não vai ter alterado ainda. Por quê? Porque eu não salvei, eu simplesmente alterei em tempo de execução. Então, se eu quiser alterar, persistir isso na minha base de dados, eu vou colocar aqui, ó, consulta no item 0.save. Então, se eu voltar aqui agora no meu banco de dados, consultar, não vai estar. Por quê? Ah, professor, mas eu salvei aqui, ele não retornou erro. Por que não veio? Aqui é um parâmetro de segurança do Django, tá? Ele não permite a gente fazer alterações em registros que foram consultados. Ou seja, eu recebi esse registro através de um filter, fiz a alteração dele, mas eu não consigo persistir ele na minha base de dados. Por quê? O Django ele tem uma premissa dizendo assim, ó, você só pode salvar os valores a partir do momento que você tenha realmente certeza que é aquele dado que tu quer alterar, que é aquele objeto que tu quer alterar. Então, qual que é o ID desse cara aqui? Ó? É o ID 4. Nesse caso, o que acontece? Quando eu tenho filter, várias contas podem ser retornadas. Então, não tenho certeza que é aquela exatamente que eu quero mudar. Se eu quiser alterar, vamos criar aqui, ó, conta Ricardo. Vamos criar essa variável. E eu quero realmente alterar essa conta 99. Eu já fiz a consulta, já descobri que ela é o ID 4. Então eu vou pegar aqui, ó, account.objects e eu vou usar o método get, certo? Quando eu uso get, sim, eu consigo fazer a minha alteração daquele objeto. Então, olha só, eu quero que a conta do Ricardo receba o objeto de ID 4. Não vai ter outro objeto com o mesmo ID, então eu tenho certeza que vai ser esse, tá? Então, olha só, agora, conta Ricardo, vocês vão ver que ela nem é um query set, como era a nossa consulta. Ela é o objeto propriamente dito, certo? Então, se vocês até colocarem type, conta Ricardo, ele vai mostrar aqui, ó, que é do tipo account. Se a gente fizer a mesma verificação na nossa consulta, olha só o tipo que ele é. É um query set. Então a gente não consegue alterar no query set, tá? Nesse caso aqui agora da conta Ricardo, eu mudar aqui o meu description, ó, description para, entre aspas, conta do professor Ricardo, fechar, e agora eu mandar salvar através do conta ricardo.save, essa alteração aqui sim vai se refletir na minha base de dados. Ó, aqui ela está persistida. Conta do professor Ricardo. Certo? Então esses são dois pontos que vocês têm que ter bem claros na cabeça de vocês. Primeiro, eu só posso alterar dados que já estejam salvos no banco de dados
se eu fizer o acesso direto deles através do método get, tá? Se eu fizer através do filter, eu não vou conseguir alterá-los, eu só simplesmente vou conseguir manipular aqueles dados para consulta, tá? Não consigo para salvá-los. Se eu quiser atualizar, então, isso aqui, se eu quiser criar, existem várias formas, né? Eu posso criar instanciando sem nada, né? Instanciando um objeto vazio e depois alterando os valores e salvando. Posso instanciar usando o método construtor e passando todos os valores e depois salvando, certo? Consigo já acessar os meus métodos que foram criados. Então, da nossa lista de CRUD, né? Criar, ler e atualizar e deletar, né? Que são 4 ações, nós já fizemos 3. Nós já criamos um registro, nós já consultamos um registro, né, através do filter, então é possível consultar. Eu posso utilizar aqui dentro do filter, ó, como eu botei number igual a 99, eu posso utilizar qualquer um dos campos, tá? Qualquer um dos atributos que eu criei para essa classe. Poderia utilizar o valor do saldo, o dono, ou até mesmo o valor, o número da conta, tá? Ou a descrição. E a gente já fez a atualização. Então, a partir do momento que eu fizer a consulta, né, que nem estamos aqui, ó, que a gente fez a consulta aqui através do getID, eu consigo alterar os meus valores, que nem foi feito aqui, a description conta do professor Ricardo, e nesse momento que eu mandar salvar, ele salva efetivamente. Tá, mas e se eu quiser deletar? Tá faltando deletar. Nossa, deletar é muito difícil. olha só como é que a gente faz para deletar um registro. Então, olha só, eu tenho aqui a conta do professor Ricardo, né? Então, ó, conta 99, conta do professor Ricardo. Se eu quiser deletar esse valor, eu simplesmente faço aqui, ó, conta ricardo.delete. Abre e fecha parênteses, porque é um método que vai ser executado. No momento que eu dei esse delete aqui, ó, ele me retorna aqui uma tupla dizendo, ó, um registro account 1. O que isso significa? Significa que foi deletado esse registro, tá? Então, se nós viermos verificar aqui agora, esse registro 4 aqui vai ter sumido, ó. Então, a gente faz efetiva consulta, olha só como o registro 4 foi deletado. Isso significa que, mesmo que eu faça uma nova consulta agora dos meus objetos, aqui, ó, pegar todos os objetos e eu verificar a minha consulta, não existe mais aquele objeto 99, que era a conta do professor Ricardo. A mesma coisa se eu tentar pegar a conta direto aqui, ó, pelo ID 4. Ele vai me retornar um erro. Por quê? Por que ele me retornou esse erro aqui? Porque não existe o objeto 4. O ID 4 foi deletado, ó, não existe. Então, sempre quando eu tento pegar um ID que não existe, ele vai me retornar um erro, ó, vai me retornar uma exceção, dizendo aqui, ó, não existe nenhum registro que realize um matching, né, que atenda aos requisitos que você colocou. Não existe nenhum registro lá na base de dados. Bom, fizemos aí todas as nossas manipulações, né, aqui pela API. Lembrando, essa API aqui nos permite fazer, então, pequenos scripts. Nós podemos criar alguns scripts que manipulem dados, cadastrem dados, que façam as 4 operações, né, consulta, ou melhor, criar, né, que leiam, que atualizem e que deletem dados para a gente poder, por exemplo, fazer um teste, né? Já colocamos aqui o meu app nas minhas instalações do Django. Um outro detalhe que simplesmente está faltando para a gente aqui agora, podemos até sair desse console, é acessar esse modelo que foi criado aqui na interface do Django Admin, tá? Como é que eu vou fazer isso? Lembram que tem esse arquivinho aqui, admin? Dentro desse arquivinho, ó, no que a gente abre aqui, ele dá aqui, ó, from Django contrib import admin. Então, a gente está importando esse modelo. E aqui ele diz uma frase muito importante para a gente, ó, registre aqui os modelos, os seus modelos, né? Então, vamos imaginar aqui, ó, que a gente tem dentro de meu app, então, dentro do meu app, ponto, dentro de models, né? Eu quero importar, ou melhor, dentro de models pode ser ponto account, eu quero importar a conta. Então eu importei esse meu modelo de conta que eu acabei de criar. E agora eu vou dizer assim, ó, por que tem esse admin aqui? Ó? Eu vou dizer admin.site.register e eu quero registrar essa account aqui lá dentro desse meu
admin, tá? Feito isso, só essa linha de código que a gente precisa colocar, tá? Quando a gente cria isso aqui, esse nosso modelo que foi criado aqui, ó, esse modelo account, ele fica disponível para a gente dentro do Django Admin. Então, no momento que eu mandar rodar a minha aplicação, então aqui, ó, Python 3, manage.py, run server. Vou mandar rodar a minha aplicação. Tá rodando. Eu vou pegar... Onde é que tá? Ah, tá. Deixa eu pegar aqui uma aba do Chrome, que eu fechei aquela. Então aqui eu tenho a minha aba. Vou acessar meu localhost. Então localhost, 2.8000 na minha página admin. Ele vai me aparecer aqui a página para fazer login, né? Então o meu usuário, aquele que nós criamos lá como super user anteriormente, já aparece aqui logado. E olha só que legal, já tem aqui ó, o meu app e ele já me diz aqui ó, accounts. Aqui dentro do accounts ó, já aparece todas aquelas que nós cadastramos lá, tá? Então se por um acaso a gente fizer algum cadastramento via linha de comando, ele já vai aparecer aqui. E bem como a gente também já pode criar aqui novas contas através desse formulário. Ó. Então eu posso dizer aqui, ó, descrição, minha primeira conta via Django Admin. Número 1, saldo, sei lá, 90, salvar. Opa! Notem que ele já me corrigiu aqui dizendo o seguinte, ó, você precisa ter um dono para essa conta, certo? Quando nós criamos via API, nem todas as verificações são realizadas com sucesso. Quando nós temos as 3 camadas, né, ou seja, eu tenho o Django, ele trabalha com a ideia de Model View Controller, né, então tem o meu modelo, tem a minha visualização, Model View Controller não, desculpa, o MVT, né, Model View Template, então eu tenho o meu modelo, tenho minha view e tenho o meu template, template é basicamente o meu front-end, a minha view é tudo que controla o template e manda os dados para o meu modelo que vai salvar efetivamente na minha base de dados. Então aqui a gente está usando views e templates específicos do Django Admin, estamos usando os nossos modelos, e ele me disse aqui ó, que esse campo é requerido. Eu preciso selecionar uma conta. Então, por exemplo, vou dizer que é do meu usuário, e agora eu consigo salvá-la. Então, se vocês forem verificar aqui, ó, minha primeira conta, não tem nenhum usuário acessado, dono, né? Se eu quiser salvar, ele não vai me deixar. Ó. Ele vai dizer, tu precisa ter um usuário para essa conta. Onde que eu crio esses usuários? Como é um modelo do Django, eu posso vir aqui em Users, ó, eu posso criar outros usuários aqui, ó, certo? No caso das minhas contas, eu consigo fazer, então, aqui a minha primeira conta pelo Django Admin, consigo vir aqui e alterar os valores, né? Então, por exemplo, eu posso botar 988, certo? Observem que aquele meu help text, né, que a gente colocou lá, ó, então insira seu saldo inicial, insira seu número de conta aqui, a descrição para a sua conta, ela já aparece aqui no nosso formulário, por isso que é muito importante usar aqueles help text, o texto de ajuda, né, que ele vai ser muito útil quando nós formos manipular os nossos modelos. E eu já consigo fazer as alterações dele aqui, tá? Inclusive aqui, ó, quando é um float, ele já me aparece aqui um campo para um formulário para facilitar a manipulação dele, né? Então, ó, consigo fazer atualizações, consigo criar. Isso aqui já é uma forma de consulta, né? O próprio relacionar vários aqui. Claro que não vai ter uma consulta tipo por filtro. Eu acredito que ele não tenha, eu acho. Deixa eu ver aqui. Change. Não tem. Por consulta, por campo não tem. Claro que a gente poderia manipular isso e fazer essa consulta, mas não é a ideia aqui, né? E eu consigo deletar, inclusive, os meus objetos. Então, por exemplo, quero deletar essa minha primeira conta, venho aqui, mando deletar. Pergunto se eu tenho certeza. Sim, está deletada a minha conta, certo? Então, olha só, pessoal, que legal. A gente já aprendeu a fazer criar um modelo simples, né, com alguns campos. Como eu disse, se vocês quiserem alguns campos adicionais, vocês podem lá procurar lá direto na página do Django, da documentação do Django. Lá tem vários tipos de campos diferentes. A gente já aprendeu a fazer as 4 operações, o nosso CRUD, né, criar, ler,
ou consultar, né, atualizar e deletar registros, tanto pela API, pela linha de comando, como pelo Django Admin. Já aprendemos a registrar os nossos modelos, então já ficam acessíveis via Django Admin, certo? Então, o nosso próximo passo, no próximo vídeo que eu vou fazer é com relação a relacionamentos, tá? Como que a gente manipula relacionamentos ou como a gente descreve esses relacionamentos nos nossos modelos, tá? Falou, galera. Um abração. Até mais.